Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas o Senhor virá, que eu seja santo, santo, pois Deus é santo, santo. Que a santidade da minha vida, Ele logo virá. Irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de todos os santos. Esta solenidade é a festa da vida, ou melhor, celebra a plenitude da vida cristã. E a plenitude da vida cristã é a santidade. A santidade de Deus manifestada em seus filhos e filhas, os santos e santas da igreja. Hoje nós celebramos como uma antecipação e em comunhão com a liturgia celeste, a vitória daqueles irmãos e irmãs que superaram a grande tribulação e estão marcados com o selo do Deus vivo, como nós vimos na primeira leitura de hoje. Essa foi a visão de João. Recordamos hoje aqueles que vivem para sempre diante de Deus, entre os quais se encontram nossos entes queridos que já faleceram. A festa de hoje é então um convite total à alegria esperançosa, que nasce das profundezas da vida, da aspiração da felicidade sem ocaso. E as leituras de hoje, elas então revelam o projeto de Deus a respeito do ser humano. Ou seja, Deus quer tornar o ser humano participante da sua santidade. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Apocalipse de São João, ela nos abre uma visão sobre o nosso futuro. E a tônica aqui é a esperança. Deus protege do julgamento aqueles e aquelas que lhes são fiéis e os salva. Em outras palavras, a mensagem é: os que perseverarem até o fim serão salvos. E bonito hoje a visão que João nos apresenta de muitos salvos, de muitos chegando, uma multidão incontável vinda da terra, ou seja, santos e santas,
pessoas que passaram pela grande tribulação e que foram marcadas com o selo do Deus vivo. A vitória do Cordeiro transformou o caminho da morte em caminho de vida. Para quem? Para todos aqueles que o seguem, os santos e santas. São numerosos. Fala-se de 144 mil, que é o número simbólico. Não vamos achar, porque uns ou outros aí dizem que só 144 mil serão salvos. Isso é ter uma ideia de um Deus mesquinho, pobre e miserável. O Deus que nós cremos não é esse Deus que salva apenas 144 mil. 144 mil é um número simbólico. 12, as 12 primeiros, o Israel antigo, o primeiro Israel, as 12 tribos de Israel, vezes 12, que significa os 12 apóstolos, o novo Israel, a igreja de Cristo, vezes 1000, que é o número da infinitude, o número incontável. São numerosos e doravante participam do seu triunfo numa festa eterna. Essa é a visão de João, que fala de certa forma da comunhão dos santos. Muitos, de várias partes, que vão chegando, homens e mulheres que passaram pelo mundo vivendo a santidade. O que é santidade? É participar da santidade de Deus, porque só Deus é santo. Nós cantamos isso no hino de glória. Só Deus é santo. Santo é aquele que participou da santidade de Deus, vivendo o evangelho da salvação. Cada um no seu modo, né? Quando a gente olha a igreja, o número de santos que nós temos canonizados, a gente vai perceber como são diferentes. Viveram uma única santidade, mas de modo diferente. Olha Madre Teresa de Calcutá, o jeito dela viver a santidade foi diferente de Carlos Acutis, que foi diferente de um outro santo que a gente tem como devoção. Cada um deles viveu o seu modo, mas uma única santidade. Participaram de uma única santidade, a santidade de Deus, buscando colocar em prática o evangelho da salvação. Depois nós temos na segunda leitura, também aqui João nos apresenta, e nela nós somos chamados filhos e filhas de Deus. Bonito isso. Nós somos filhos e filhas de Deus, herdeiros do céu, co-herdeiros de Cristo. Na segunda leitura, uma leitura belíssima, João nos lembra que nossa santidade, ela nasce da filiação divina, ou seja, nasce do nosso batismo, porque foi pelo batismo que nos tornamos filhos no Filho. Então é no batismo que todos nós recebemos a vocação à santidade. Foi pelo batismo que nós começamos a participar da santidade de Deus. Pelo batismo nos tornamos partícipes da santidade de Deus, o único santo. A santidade cristã, ela manifesta-se como uma participação na vida de Deus. Ou seja, todos nós, batizados e batizadas, que nos tornamos filhos no Filho pelo santo batismo, todos nós recebemos a vocação à santidade. Não é só para alguns. Toda a igreja é convidada a ser santa, a participar da santidade de Deus. E no evangelho de hoje, Jesus nos aponta o caminho para a nossa santificação. Cristo nos apresenta o caminho da santidade, que às vezes a gente pergunta como ser santo. O evangelho de hoje nos dá uma resposta. Jesus nos aponta o caminho da santidade, como viver a santidade. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são apresentadas para nós como um caminho de santificação. Bem-aventurados. A felicidade aqui prometida pertence somente aos que temem o Senhor. Não vou aqui entrar em detalhe em cada bem-aventurança, mas recordar aquilo que Jesus nos apresenta como um caminho para a nossa santificação. Ele vai dizer bem-aventurado, e bem-aventurado é bom lembrar que é sinônimo de feliz, de santo. Bem-aventurado é sinônimo de feliz, de santo.
E ele vai dizer, Jesus vai dizer, apresentando como um caminho para a santidade: bem-aventurados os pobres em espírito. Não está falando de pobreza material. Ser pobre em espírito também não é ser pobre espiritualmente falando. Ser pobre em espírito é deixar Deus ser o centro da sua vida, o centro da sua existência. Bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, numa sociedade tão injusta. Bem-aventurados os puros de coração. E quantas vezes temos o coração que é o centro das nossas emoções, é ou não é, né? Jesus vai dizer que é do coração que vem as más intenções. Então, como precisamos cuidar do coração? Quanta maldade, né? Quanta gente que diante daquilo que a gente viveu essa semana vibrou: que bom, tem que morrer mesmo, bandido bom é bandido morto. Isso não é para cristão. Cristão nunca vai vibrar com a morte do pecador. Jesus fala isso. Eu não estou aqui questionando a ação, eu estou questionando a reação. Eu não estou questionando a ação, eu estou questionando a reação. Alguém que vibra com a morte do pecador não pode se aproximar do altar para comungar o autor da vida, Jesus. Não pode. Ele mesmo disse: eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Nunca foi a favor da violência em momento algum. Mas tem gente católico que comunga Jesus, mas é a favor da morte. Não tem um coração puro, mas contaminado por esse mundo. Eu lembro de um santo da igreja salesiano que dizia: antes morrer do que pecar. Mas tem muitos católicos que preferem matar, que preferem a morte e não a salvação dos outros. Bem-aventurados os construtores da paz. Quanta guerra a gente faz, até mesmo nas redes sociais. Quanto veneno, quanta maldade. Isso não é santificação. Pouco tempo atrás celebrávamos a canonização de Carlos Acutis, não é isso? Um jovem que usou da internet para evangelizar. Mas hoje quantos católicos e cristãos usam as redes sociais, a internet, para infernizar ao invés de santificar. Então, meus irmãos, como nós às vezes estamos longe da santidade, porque estamos longe das bem-aventuranças. Não é à toa que a liturgia apresenta hoje as bem-aventuranças no Evangelho, porque é justamente o caminho para a santificação. E não é para escolher uma ou outra que me agrada mais, é para viver todas elas na sua totalidade na nossa vida. E é bonito perceber que as bem-aventuranças no Evangelho, elas são apresentadas como a nova lei. A nova lei. Jesus, que é considerado por Mateus, o evangelista que nós lemos, como o novo Moisés. Jesus que sobe ao monte, que senta e que transmite a lei. Olha que bonito. Lembra lá no Antigo Testamento, quando Moisés sobe o monte e recebe de Deus a lei e transmite para o povo. Jesus é o novo Moisés, que agora não recebe de Deus, mas ele mesmo transmite a própria lei. Jesus, como Deus, transmite ao povo a nova lei, as bem-aventuranças. E hoje a liturgia, sabiamente, a igreja nos apresenta as bem-aventuranças como um caminho, ou melhor dizendo, o melhor caminho para a santidade é a vivência das bem-aventuranças. Bem-aventurados, a última, os perseguidos. Irmãos e irmãs, celebramos então hoje esse mundo maravilhoso da santidade. Um mundo imenso, onde os santos, já falei, são imensuráveis. Um mundo maravilhoso, onde muitos desses santos são nossos parentes, amigos, gente grande, criança que conhecemos. Um mundo feliz realizando-se no mundo do trabalho e de sofrimento e de sonhos e de realizações. Porque a santidade não é depois que morre. Depois que morreu virou santo. Não, já era santo em vida pelas escolhas que foi fazendo. A santidade não é para depois que a gente morre. A santidade é para ser vivida aqui, agora, no mundo do trabalho, no mundo da família, da educação, no mundo da academia, da igreja, em todos os lugares.
devemos ser santos. Mundo de portas abertas que cresce sem parar, porque cada dia que passa vê chegar novos eleitos. O mundo dos santos não é um mundo estranho a nós, é um mundo feito de gente como nós, que nas limitações humanas lutaram e venceram, viveram o evangelho da salvação. Bonito perceber isso. Então não é só para alguns, é para todos nós. Quem são os santos? A igreja nos diz que todos os homens têm uma vocação à santidade. O Concílio Vaticano II vai dizer: os cristãos de qualquer condição e estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, pela qual é perfeito o próprio Pai. Todos os cristãos são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Portanto, santos não são apenas pessoas privilegiadas já mortas, que viveram no passado longe do mundo, não. Santos não são apenas os que foram declarados santos pela igreja e são honrados hoje em nossos altares. Santos são todos. Santos são também muitos desconhecidos que viveram o ideal de santidade e muitas pessoas de hoje que andam no caminho de Deus. Santos podemos e devemos ser também nós. A festa de hoje, meus irmãos, esta Santa Missa, é uma oportunidade para celebrar a comunhão dos santos. Essa comunhão espiritual de bens entre todos os fiéis que constituem a igreja na sua etapa peregrina, purificante e triunfante. Peregrina somos nós, purificantes que estão no purgatório, e triunfante aquelas que já estão no céu. Hoje a igreja peregrina, que somos nós, se alegra unida à igreja triunfante no céu. Como nós vamos ouvir daqui a pouco no prefácio da missa, festejamos hoje a cidade do céu, onde nossos irmãos, os santos, vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Hoje celebramos a santidade de Deus, que resplandece nos membros do seu povo, nos filhos da igreja. A festa de hoje é um grande apelo à santidade. Sede santos como o Pai é santo. A santidade ainda hoje é desejada e é possível. E todos nós somos chamados a ela. E aqui termino. Ser santo significa ser de Deus. Não é preciso ser anjo para isso. Santidade não é angelismo. Significa um cristianismo libertado, esperançoso, acolhedor para com todos os que procuram Deus com coração sincero. Ser santo significa também um cristianismo exigente. Devemos viver mais expressamente a santidade de nossas comunidades. E santidade não é beatice, não é medo de viver. Cuidado com aqueles que vêm com cabecinha torta, carinha de bobo. Cuidado, santidade não é isso não. Santidade não é aparência, é vivência. Então cuidado, quando vem muito cabecinha torta, carinha de bobo, cuidado, desconfie desse tipo de santidade. Cuidado, não me iludo com isso. Quando vejo, falo, já vi essa história antes. Conheço de outros carnavais. Santidade não é aparência, santidade é vivência. Muita gente que é santo dentro da igreja, mas lá fora é um demônio, inferniza a vida dos outros, não faz nada para ajudar ninguém, faz caridade alguma, é egoísta, só vive para si. É meu Deus, é minha relação muito egoísta com Deus. Não, a santidade nos abre para os outros, nos faz ser solidários, nos faz sair de nós mesmos para irmos ao encontro dos outros. Uma santidade egoísta não é santidade. Santidade não é medo de viver. São João Paulo II falava dos santos de calça jeans, convidando jovens a ser santos, jovens que vão na praia, jovens que jogam futebol, jovens que estão na internet, mas em tudo isso viver a santidade, sem fazer esquisitices, ser jovem normal, mas que vive o evangelho com radicalidade. Santidade não é beatice, não é medo de viver. É uma atitude dinâmica, é uma busca de pertencer mais a Deus, assemelhar-se sempre mais a Cristo,
E como já disse, santidade não exige boa aparência. Não exige. Santidade exige disponibilidade para se deixar atrair por Cristo e entrar na solidariedade dos fiéis de todos os tempos, santificados e unidos por Ele. A igreja é santa nos céus, mas é também naquele que já aqui deixa-se guiar pela radicalidade do Evangelho. Todos esses que procuram viver o Evangelho celebram junto com os santos canonizados a festa de todos os santos. E podem alegrar-se, diz o Evangelho de hoje, e podem alegrar-se e exultar, porque pela graça terão uma grande recompensa em Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.